Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como aí ajuda bastante nossos queridos colegas concurseiros aí localizar as videoaulas com maior facilidade, tá bom? Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E agora nós vamos para a nossa quarta aula sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil. Introdução, volume 1. Pessoal, por que eu falei introdução aqui? O referencial curricular nacional para a educação infantil, ele é dividido em 3 volumes e o primeiro volume trata da introdução, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui agora na nossa quarta aula, que fala sobre, tem um subtítulo aqui, Educar. Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade de que as instituições de educação incorporem de maneira integrada as funções de cuidar e educar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com crianças pequenas ou aqueles que trabalham com as maiores. Gente, olha que legal. Então, nas últimas décadas tem sido aí fruto de muitos debates, aí, de muitas reuniões, de muitos pedidos aí sobre a necessidade aí de parar de ficar separando cuidar e educar, tá? Cuidar e educar andam de mãos dadas. Quando você tá falando para uma criança, olha, não corre que você vai cair, olha, não pula daí que tá muito alto, você vai se machucar. Você tá cuidando da criança, não tá? E automaticamente você está educando ela. Porque você está dizendo a ela que se ela pular dali, ela vai cair e vai se machucar. Então você está educando ela, está dizendo, olha, não pode, né? Porque você vai ver que vai ter uma consequência negativa. E você automaticamente está cuidando dela também. Quando você fala com a criança assim, olha, você tem que escovar os dentinhos após as refeições, né? Para poder manter uma saúde bucal, para não ter cárie, né? Aquelas coisas assim. O que você está fazendo? Você está educando a criança. Não está educando ela, que ela precisa cuidar da higiene bucal dela, só que automaticamente você também está cuidando dela, porque você está garantindo o bem-estar dela, né? Falando para ela, orientando ela a escovar os seus dentinhos. Então, cuidar e educar, eles andam de mãos dadas, eles andam juntos, tá? E não pode mais haver essa separação. Então, tá falando aqui das últimas décadas aí que o pessoal tem trabalhado muito, buscando realmente o fim dessa separação aí entre cuidar e educar. E também, pessoal, não diferenciando nem hierarquizando profissionais. Por exemplo, o professor do fundamental é mais importante que do infantil, porque do infantil é tio. Só fica lá dançando, pulando, rebolando e virando cambalhota, não faz porcaria nenhuma. Não, gente, o professor é professor. A educação infantil, gente, falei isso já nas primeiras aulas, acho que na segunda aula eu falei. A educação infantil, ela é a base da educação. Se ela é a base da educação, vamos lá, a gente vai construir uma casa. O que a gente faz? Abre várias valetas, né, onde vai ser os cômodos ali, onde vai ser levantadas as paredes, e faz o quê? Um alicerce, que é uma viga ali feita toda de concreto, para quê? Para que ela suporte o peso de uma parede ou de duas, né? Caso você, normalmente hoje as casas tudo sobrado, então para que suporte, né, a parede alta lá, é necessário uma fundação muito bem estruturada ali, com as vigas do alicerce e também com as sapatas, né, que são buracos mais largos, onde as paredes se encontram ali, para poder sustentar também o peso das colunas. Então, gente, a fundação de uma casa é uma coisa que ninguém vê, porque fica embaixo da terra, mas é a espinha dorsal ali de uma casa, porque se você não fizer aquilo ali, levantar a parede direto no chão, as paredes vão cair, tá? Porque ela não tem uma estrutura sólida embaixo preparada para sustentar todo tanto peso. Na educação é a mesma coisa, pessoal. Educação infantil, todo mundo pensa assim, o professor de educação infantil é tio, não é importante porque ele não dá lição, ele faz isso. Olha, gente, o período da vida da criança, onde a criança mais se desenvolve, é entre os 0 e 6 anos de idade. Tá? Dessa forma, a educação infantil, ela tem sim uma função muito grande, ela tem uma função muito importante. A educação infantil, ela tem 2 eixos estruturantes aí, que são a interação e a brincadeira. Tá? Então, através da interação social e da brincadeira, que a criança vai aprender bastante, ela vai se desenvolver muito. E toda essa parte de socialização que a criança realiza em toda a sua etapa da educação infantil, vai permitir o quê? Que ela tenha condições cognitivas, ali, condições até sociais, de estar engajada no ensino fundamental, para aquilo que o ensino fundamental exige. Você cata uma criança aí meio bobo alegre aí, que nunca frequentou uma educação infantil, joga ele no fundamental, ele não sai do lugar. Pode ser uma criança extremamente inteligente, ele não sai do lugar, ele não acompanha o resto da turma.
Por quê? Porque ele não passou, ele pulou uma etapa, ele não passou por aquilo que ele deveria ter passado ali na educação infantil. Tá? Então não pode haver esse menosprezo aí, que a educação infantil é menos importante que o fundamental, tá? Tem que acabar com isso daí. O professor do infantil, ele tem uma função tão importante quanto o professor do ensino fundamental. E é isso que eles vieram buscar aqui nas últimas décadas, tá? Que se vem aí lutando para se buscar, para se alcançar aí nas últimas décadas. As novas funções para a educação infantil, elas devem estar associadas a padrões de qualidade. Ou seja, a educação infantil, ela deixou de ser uma etapa só de brincadeira ali, de depósito de criança, onde as crianças são colocadas ali para os pais trabalharem, tá? Elas começou a ser trabalhada ali um padrão de qualidade muito alto em cima da educação infantil, principalmente depois aí que a pré-escola, que é a etapa final da educação infantil, passou a ser obrigatória. Essa qualidade, ela advém de concepções de desenvolvimento que consideram as crianças nos seus contextos sociais, ambientais e culturais, e mais concretamente nas interações e práticas sociais, que lhes fornecem elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a construção de uma identidade autônoma. Ou seja, né, essa qualidade na educação que o pessoal está falando, ela vem do quê, pessoal? Ela vem de considerar as crianças nos seus contextos próprios ali e amplos, que são contextos sociais, ambientais, culturais, e mais ali concretamente nas interações e práticas sociais. Então considerar a criança como um ser em desenvolvimento, mas um ser histórico, um ser social, um ser que traz uma bagagem cultural e começar a trabalhar a partir disso, tá? A partir disso que você trabalhar, você consegue aí construir uma identidade autônoma na criança, tá? A partir do trabalho, partindo o trabalho daquilo que ela já conhece e não simplesmente querendo depositar coisas que você acha que é importante, mas que para ela não tem significado. A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Então a criança, né, independente de ser do fundamental infantil, ela tem que ter acesso à cultura, né, a eventos culturais aí, para que possa ali enriquecer o seu desenvolvimento e inserção social também. Gente, isso não acontece muito não, viu? Porque olha só, quando tem, por exemplo, passeios nas escolas, eu fico puto com isso. Porque assim, a gestão adora dizer assim, o que é para um é para todos, o que é para um é para todos. Mas quando tem passeios, eventos culturais na cidade, por exemplo, a Feira do Livro ou qualquer outra coisa assim, aí eles mandam 2 ônibus para a escola. Pô, nós temos 1.500 alunos. Manda 2 ônibus. Quem vai? Vai só os alunos do 5º ano, porque o ano que vem eles não estão aqui. Então o ano que vem vai ter de novo, aí as outras crianças vão. Meu, sacanagem, né? Não, a criança do infantil, ele também tem que ter essa condição de acesso. E, na verdade, todos deveriam ter essa condição de acesso, tá? E não somente a criança ali do ensino fundamental. A instituição de educação infantil, ela cumpre um papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças por meio de aprendizagens diversificadas realizadas em situações de interação. Então, assim, gente, esse papel socializador que a escola cumpre está exatamente no fato dela trabalhar com a realidade local ali, com a vivência da criança fora da escola, a partir daí trabalhar os conteúdos escolares, para que a criança ela não sinta essa diferença entre o mundo escolar e o mundo real, que ela veja o mundo escolar buscando melhorar a vida dela lá fora, tá? E na educação infantil isso é trabalhado por meio de atividades diversificadas realizadas em situações de interação, de brincadeira, de conto, de histórias, tá? De teatro, tá? Na educação infantil não se fica trabalhando aí com papel não, tá bom? Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para aprendizagens que ocorram nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas por adulto. Então, assim, a gente pode tanto trabalhar através das brincadeiras ou também a gente preparar uma atividade legal, um conto de história, alguma coisa ali, e permitir que as crianças se expressem a respeito daquela história, sobre o que elas aprenderam, tá bom?
Sempre aí aprendizagens orientadas por adultos também. Então, tanto através das brincadeiras quanto uma atividade intencional ali, desde que não seja uma atividade muito voltada para o papel, né, seja uma coisa mais lúdica, tá? Também pode ser feito dessa forma. É importante ressaltar, porém, que essas aprendizagens de natureza diversa ocorrem de maneira integrada no processo do desenvolvimento infantil, tá? Então, assim, sempre que você vai trabalhar, inclusive, essas aprendizagens aí de natureza diversa, tem que meio a ver com a criança, tá? Com a vida dela real. Não adianta você implantar um projeto ali que não tem a ver com a realidade dela. Você pode ali dar uma sugestão, uma dica assim para trabalhar com as crianças, mas a temática que você escolher tem que ter a ver ali com a vida dela também, tá? Não pode ser uma coisa alienada à realidade da criança. Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Então está falando aqui sobre o que é educar, tá? Então educar, pessoal, é você colocar ali como que eu posso fazer? Fazer uma brincadeira orientada, tá? Educar seria você mediar ali uma brincadeira, uma situação, de modo que você cria ali brincadeiras e interações sociais que possam contribuir com o desenvolvimento da criança, que não seja uma brincadeira ali brincar por brincar. Porém, o brincar por brincar, ele também faz parte da educação infantil, tá? Você tem que deixar aquele momento para a criança extravasar. Você não pode ficar ali 4, 5 horas com a criança na sala de aula, ou em diversos espaços da escola, só passando brincadeiras ali condicionadas, tá? Tem que ter aquele momento da criança extravasar também, tá bom? Nesse processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. Tá, então a educação infantil ela pode aí, auxiliar no desenvolvimento, né, das capacidades de apropriação, de conhecimentos diversos aí da criança, na perspectiva aí de contribuir para a formação delas também de uma forma que as crianças se formem aí, crianças felizes e saudáveis também, vendo a escola ali como um ambiente gostoso, um ambiente maravilhoso, não como aquele ambiente gostoso e agradável, né? Não como aquele ambiente que a criança está em casa, dentro do conforto dela e vai para a escola lá e a escola é uma coisa chata, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidar, né? A gente falou aqui do educar, agora a gente vai falar um pouquinho do cuidar. Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica, tá? Então, quando a gente fala sobre o cuidar, aí, né, significa compreender, né, como parte integrante da educação, essa parte social, essa parte afetiva também, que muitos professores acham que não, né, que não tem que ter uma parte afetiva com as crianças. Ou seja, né, cuidar de uma criança no contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimento e a cooperação de profissionais das diferentes áreas. A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano, né? Então você tem que ensinar a criança, claro, não dá para o professor ir lá no banheiro, ensinar a criança a se limpar também depois do banheiro, isso aí também a mamãe tem que procurar estar trabalhando isso em casa. Mas tem muitas coisas ali que dentro da escola a criança ela vai desenvolver muito mais, porque às vezes ele acha que a mãe é chata, né? Toda hora tem que lavar a mão, escovar dente e tal. E aí na escola, sendo trabalhado isso, ele realmente percebe a importância daquilo na vida dele. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades, tá? Então quando você está auxiliando uma criança, algo que ela ainda não sabe, então você está cuidando dela, você está valorizando isso, tá? Valorizando a desenvolver as suas capacidades. O cuidado, ele é um ato em relação ao outro, né, a outra pessoa, e também um ato a si próprio, que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos, ou seja, é necessário você realizar procedimentos para poder estar cuidando de uma criança, procedimentos específicos, e você está se preocupando tanto com a criança quanto com você, né, que o bem-estar da criança também é o seu bem-estar. O desenvolvimento integral ele depende tanto dos cuidados relacionais que envolvem a dimensão afetiva, dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e os cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso e conhecimentos variados. Gente, quando eu falo aqui, por exemplo,
questão da qualidade da alimentação, cuidados com a saúde, né? Então você vai estar orientando a criança sobre os alimentos que são saudáveis, porque é importante comer uma salada, comer verdura, comer legume, como procurar comer alimentos cozidos ao invés de frituras, né? A famosa batata frita diabólica lá. Graças a Deus, olha só, minha filha não gosta, né? É muito difícil ela comer realmente batata frita. Ela gosta bastante de verdura e legume, e graças a Deus aí, papai e a mamãe, estamos aí fazendo um bom trabalho na educação dela. E você vai orientar a criança sobre a importância. A escola ela tem uma alimentação ali extremamente saudável. A gente precisa procurar trabalhar o cardápio da escola e mostrar para eles a importância daquilo e também a importância de valorizar, né, o paladar dessas comidas ali, que às vezes a criança olha para a comida e fala assim, eu não quero, eu não gosto, só porque ele olhou para a comida e de repente não simpatizou ali com a aparência da comida, né? Então não, tem que explicar para eles a importância, que eles vão ficar fortes, aquela coisa meio Popeye, né, gente? Lembra do Popeye que catava lá o espinafre? Meu, e quantos meninos ficavam pedindo espinafre pra mãe lá porque achava que ia ficar forte, a mãe não comprava porque sabia que o filho não ia gostar. Pô, meu, tem que incentivar a criança, né, gente? Não pode ficar, não vou comprar. Às vezes o pai não compra, a mãe não compra porque não quer ter o trabalho de fazer, né? A minha filha, por exemplo, gente, é a única criança aqui em casa que desde a época da escola ela aprendia a comer isso. E a minha filha gosta muito de fígado, de bife de fígado. E a gente que não suporta, e, pô, meu, quem fritou bife de fígado na vida já, né, já sabe o cheiro horrível que é. Então outro dia ela comprei um filé de fígado para ela e fui lá, temperei bastante com alho, cebola, tal, coloquei lá e na hora de fritar, né, pessoal, fui lá, fritei bem bonitinho lá, levei para ela, a menina arrebentou aquele bife de fígado ali na comida. E agora, porque eu não gosto, minha esposa não gosta, a gente fala assim, não vou fazer porque aquilo é fedido, porque aquilo isso, que eu tenho nojo, porque isso. Pô, gente, então assim, você está privando o seu filho de uma alimentação saudável e o fígado é ferro puro, né? Privando o seu filho de uma educação saudável, alimentar saudável, por quê? Porque você tem preguiça de fazer, ou tem nojo de fazer, ou, pelo amor de Deus, né, gente, sem palavras, hein? Então precisamos trabalhar isso com a criança na escola também, sobre a importância, tá? As atitudes e procedimentos de cuidado são influenciados por crenças e valores em torno da saúde, da educação e do desenvolvimento infantil. Tá? Então as questões de cuidado aí é muito influenciada aí por crenças e valores, né? Sempre em torno da saúde, da educação, do desenvolvimento. Tá? Então, tá aqui só falando aqui os temas aí que são mais trabalhados na questão do cuidar. Embora as necessidades humanas básicas sejam comuns, como alimentar-se, proteger, as formas de identificá-las, valorizá-las e atendê-las, elas são construídas socialmente. Por quê, gente? Tem muita gente que não tem o costume. Gente, olha, quantos adultos aí... Aliás, 90% da população mundial foi aprender a lavar a mão por conta dessa pandemia do coronavírus, né? O pessoal vai no banheiro, sai, não lava a mão, ou então passa uma aguinha na mão, acha que já lavou, né? Questão da escovação após as refeições, e passar o fio dental, esses cuidados de higiene pessoal, por exemplo, né, é uma coisa que parece básico, né, para todo mundo, mas ninguém faz, as pessoas, a maioria não fazem, né, então isso tem que ser trabalhado socialmente com as crianças na sala de aula também, de modo a reforçar para elas a necessidade de cuidar de si mesmo. As necessidades básicas, elas podem ser modificadas e acrescidas de outras, de acordo com o contexto social, sociocultural. Por exemplo, né, quando a criança é pequenininha lá, não tem dentinho e tal, né, então você, por exemplo, vai escovar a linguinha da criança, por exemplo, sem a pasta de dente, né, você vai só fazer a escovaçãozinha na linguinha dela. Quando começa a nascer o dentinho, você vai fazer a escovação sem pasta de dente. Aí quando a criança começa a crescer, você vai explicar para ela que aquilo ali é como se fosse um sabão, então ela não pode engolir, né, aquilo ali que faz mal para o estômago, mas que é necessário, porque tem flúor, né, que é antibactericida, tá? E você vai explicando. Então a criança, ela vai modificando ali, né, as suas necessidades básicas, bem como, por exemplo, a fralda, né, que vai utilizando a criança para ela fazer as necessidades dela, e depois ela vai modificar aquilo, que ela vai começar a usar o piniquinho, o vaso. Então, assim, elas são modificadas, elas são acrescidas de outras, de acordo com o contexto aí sociocultural, de acordo com o que a criança vai crescendo, desenvolvendo, vai mudando essas necessidades básicas dela. Pode-se dizer que, além daquelas que preservam a vida orgânica, as necessidades afetivas são também base para o desenvolvimento infantil. Tá? Então, assim, a criança bem cuidada, a criança
vista ali com carinho e tal, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir protegida, vai se sentir muito mais feliz. Se a criança ela já cresce rodeada por adultos ali que não dão atenção para ela, que não demonstram carinho, afeto, essa criança ela vai crescer ali achando que, poxa vida, tem alguma coisa de errado comigo no mundo, né? Então é muito importante também essa questão das relações afetivas aí, porque a criança tem necessidades afetivas também. A identificação dessas necessidades sentidas e expressas pelas crianças depende também da compreensão que o adulto tem das várias formas de comunicação que elas, em cada faixa etária, possuem e desenvolvem. Então, gente, olha só, essa parte do cuidar, para vocês verem como é uma coisa complicada. Quando o bebê ele nasce, você vai ficar assim, aí você vai lá, bota lá o Cocoricó, você bota lá a Peppa Pig para a criança assistir, né? Aí ele vai crescendo, aí a menina já vai começando a gostar do desenho da Barbie, da Turma da Mônica, né? O menino já começa a gostar de Naruto, essas besteiras aí que eu particularmente não gosto de nada disso. E aí depois a criança começa a crescer, aí cresce mais um pouquinho, aí já entra aqueles filminhos da Disney, aquelas séries, né? Estilo Violeta, aquelas coisas assim. E você vai, né, procurando acompanhar ali com a criança, né, meio que fazendo alguma coisa junto ali, porque senão você não suporta. E depois vai crescer, vai entrar na adolescência, vai começar a gostar de outros tipos de música, de outros tipos de filme. Gente, conforme a criança ela vai crescendo, por exemplo, no caso de filho, você tem que ir mudando os seus gostos e acompanhá-lo, você tem que falar a língua do seu filho, senão você perde ele. Você perde o contato com o seu filho. E na educação a mesma coisa, por isso que é interessante o professor ele encontrar, né, o seu perfil para dar aula e se especializar naquilo. Não é que você não pode, estou no infantil, não posso dar aula para o fundamental. Pode, mas é aquela questão, você especializa no seu perfil. Tá? Se você se encontrar num determinado... Porque você vai conseguir ter um trabalho muito melhor, porque você tem que procurar falar a língua daquela faixa etária que você está lidando. Aí, um ano eu pego o estágio 1, no outro eu vou pegar um quarto ano, depois eu caio para o primeiro ano, depois eu pego um estágio 2, depois eu vou pegar um quinto ano, depois eu pego um terceiro ano. Aí o que acontece? Você começa a se perder, porque você não sabe bem o que aqueles alunos ali gostam de fazer, de acordo com a faixa etária deles. E é muito importante, tá? Você conhecer a faixa etária do aluno e saber do que eles gostam. Dessa forma você consegue... trabalhar essa ligação afetiva com elas, tá? Prestar atenção e valorizar o choro de um bebê, responder a ele com cuidado. O outro, né, depende de como é interpretada a expressão do choro e dos recursos existentes para responder a ele. Então você precisa interpretar o choro da criança, se é um choro de sono, se é um choro de fome, se é um choro de troca de fralda, se é um choro de manha, e interpretar da forma correta e também... como fala? Responder a esse tipo de choro da forma correta também, né? Porque às vezes a criança está com fome ali, você, vai, dorme, criança, dorme. E a criança não está com sono, ela está com fome, né? Então você vai irritar mais a criança. Então tem que ter esse tato também. Você fala, nossa, o professor tem que ser mágico. Olha, gente, é aquilo que eu estou te falando, né? Não é um diploma de pedagogia que faz ninguém professor. É o dom e o desejo de ensinar, tá bom? De trabalhar com a criança. Então, assim, você tem até com o bebê aqui você tem que ter, né, a linguagem de como saber falar com ele, de lidar com ele. É possível que alguns adultos conversem com o bebê tentando acalmá-lo, ou peguem imediatamente no colo embalando, que foi aquilo que eu falei, sem saber muitas vezes aí qual seria a reação correta. Em determinados contextos socioculturais, é possível que o adulto que cuida da criança, tendo como base concepções de desenvolvimento e aprendizagem infantil, de educação e saúde, acredite, por exemplo, que os bebês devem aprender a permanecer no berço, após serem alimentados e higienizados, e, portanto, não considerem o embalo como um cuidado, mas como uma ação que pode acostumar mal a criança. Pode até ser, pessoal, mas também tem que ter aquela parte afetiva, para que a criança também não cresça se sentindo sozinha, né? Tipo, depois uma criança logo com meses, 1 ano de idade, ele já sente que ele está sozinho no mundo, que ele não pode contar com ninguém. Isso também não pode acontecer, tá? Em outras culturas, o embalo tem uma grande importância no cuidado dos bebês, tanto que existem berços próprios para embalar a criança, ali, aqueles bercinhos que balança ali. O cuidado precisa considerar principalmente as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, elas podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que elas estão recebendo. Ou seja, a criança que se sente acolhida, que ela se sente bem cuidada, que ela se sente amada, ela vai responder da mesma forma a você. Então ela vai te mostrar ali, né, que tá funcionando, hein, meu, assim mesmo tem que ser. Então não é que o adulto tem que ser um servo da criança, mas ele tem que saber lidar com ela. Tem que tratar a criança como ele gostaria de ser tratado, né? Se você trata a criança também ali de uma forma muito brusca, muito seca, a criança também ela vai responder da mesma forma. Vai crescer um adolescente revoltado,
que não tem, como eu falei, você acaba perdendo seu filho, vai perder o seu aluno, você não vai conseguir trabalhar nada com ele, porque ele sente que para você ele não é nada, então ele vai responder da mesma forma. Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios de promoção à saúde, tá? Nem vou precisar falar mais isso aqui. Para se atingir os objetivos dos cuidados com a prevenção da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento biológico, emocional e intelectual das crianças, levando em consideração as diferentes realidades socioculturais. Então, assim, para se atingir os objetivos em relação aos cuidados, preservação da vida, né, desenvolvimento, tudo, é necessário aí que você tenha atitudes e também procedimentos aí que estejam baseados em conhecimentos específicos, ou seja, você não pode trabalhar aleatoriamente com isso, tem que procurar trabalhar, se especializar, ler bastante, estudar ali sobre aquela determinada situação para saber lidar com ela da forma mais correta possível, tá? Para poder realmente realizar um bom trabalho. Tá? Você não pode também fazer tudo pelo instinto ali. Todo mundo pensa que cuidar de bebê, cuidar de criança pequena é trabalhar pelo instinto. Não é, gente, tá? Para cuidar, é preciso, antes de tudo, estar comprometido com o outro, com suas singularidades, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Então, assim, olha só, para cuidar, gente, é necessário, antes de mais nada, você reconhecer ali que você tem uma sala aí com 30 alunos, mas cada aluno é diferente. Então, tem um aluno que gosta de brincar em grupo, tem outro que gosta de brincar sozinho, você não pode obrigar ele, vai brincar com os amiguinhos, às vezes ele gosta de brincar sozinho. Tá? Então, tem que respeitar essa singularidade também, né? Ser solidário com todas as crianças, aquela que gosta mais de carinho, aquela que, de repente, não gosta de muito contato, tá bom? Disso depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado, tá? Além da dimensão afetiva e relacional do cuidado. É preciso que o professor possa ajudar a criança a identificar suas necessidades e priorizá-las, assim como atendê-las de forma adequada, ou seja, a criança que necessita de algo um pouquinho mais ali para socializar, às vezes ele quer socializar com o amiguinho, mas ele não sabe como que ele chega, então você vai ali, coloca ele do lado, aí senta, brinca um pouquinho com os dois para que eles comecem a criar aquele vínculo afetivo ali entre eles, para você poder se afastar também, tá? Então muitas vezes o professor tem que auxiliar a criança ali, né? Às vezes ela não tem aquela facilidade de interação com outra criança e o professor também precisa mediar isso aí, porque às vezes é só aquele famoso empurrãozinho que a criança vai poder caminhar sozinha depois. Assim, cuidar de criança é, sobretudo, dar atenção a ela como pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades. Ou seja, cuidar de criança, né, pessoal, sobretudo aí dar atenção à criança, né? Observar as necessidades dela, ver o que ela está precisando e quando ela não está precisando, deixar ela ali curtir o mundinho dela, se desenvolver ali junto com os colegas, interagir, tá bom? Mas sempre compreendendo as singularidades, não pode tratar todo mundo igual ali, como um robô, né? As crianças têm suas particularidades, você tem que aprender a lidar com cada uma delas, tá? Isso inclui interessar-se sobre o que a criança sente, o que ela pensa, o que ela sabe sobre si, sobre o mundo, visando a ampliação deste conhecimento e de suas habilidades, né, que aos poucos aí vão se tornar mais independentes e mais autônomas, ou seja, você sempre se interessando ali pelo que a criança sente, o que ela pensa, o que ela gosta e buscando trabalhar a partir desses sentimentos, né, desses prazeres da criança. Dessa forma a gente consegue realmente ampliar as habilidades dela e criar um desenvolvimento positivo aí para ela, tá? Tornando aí a criança mais independente, mais autônoma também, tá? Pessoal, essa aula aqui foi chegando ao final. A gente vai trabalhar na próxima aula aí com o brincar, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, tá bom? Não esqueça aí de se inscrever no canal e dar aquele like positivo, tá? Bons estudos e até a próxima aula.